Bom dia para mais uma live. 23. Bom dia, querida pastora Lúcia. Bem-vinda. Rafael, bom dia. Glória a Deus. É profético logo pela manhã. A primeira a se conectar é a senhora, viu? Porque eu pensei demais na senhora lendo esse capítulo de hoje. Demais. A senhora vai entender por quê. Aleluia. É o capítulo de oração. Oh, glória a Deus. Bom dia, Viviane. Seja bem-vinda, Tati. Bem-vinda, Tati. Glória a Deus para mais uma live. A 23ª live. Jesus, que delícia. Faltam mais 7. Ou seja, daqui uma semana estamos encerrando. Oh! Glória a Deus. Sim, pastor, eu sei que eu ia lendo esse capítulo, eu ia lembrando da senhora. Hoje, quinta-feira, 2h, vocês vão subir o monte, jeito de dizer, né? Nós vamos se encontrar e orar, clamar ao Senhor. Meu Deus, como eu ia lembrando de vocês. E tem até um desses cortes de vídeo, a senhora falando, uma igreja que cresce, uma igreja que avança, uma igreja que ora. Eu lembro disso, a senhora ministrando na conferência. Poderoso demais, poderoso demais. Irmãos, 30 dias de 30 histórias reais para desafiar a sua fé. E hoje nós vamos falar do irmão Joshua, ou irmão Josué. Eu gosto de Joshua, acho bonito. E Josué também é bonito. Aleluia, glória a Deus. Irmão, só para ter certeza, vocês estão me ouvindo bem? Só para confirmar, eu acredito que sim, que eu já vi aqui bom dias, aleluias. Então, só queria confirmar, por favor. Às vezes a gente erra aqui tecnicamente, mas louvado seja Deus. Glória a Jesus. Bom dia, Lelo. Bom dia, Dani. Sejam bem-vindos para mais este devocional. Som perfeito. Valeu, Lelo. Estava aguardando essa sua informação. É muito importante você me falar se o som está perfeito. Glórias a Jesus. Mais um dia estamos aqui. E eu agora já estou fazendo a campanha. Inês, seja bem-vinda, irmã. Estou fazendo a campanha da... Vem, Fernanda, fazer a ministração aqui comigo. Minha esposa, irmão, vocês vão amar, vai ser poderoso. Quase se deu hoje, mas não tivemos um pastoreio de ovelhas amadas e queridas para fazer e perdemos no horário, mas ela já tinha tudo preparado e não deu certo. Oh, Jesus, mas vai dar certo, vai ser benção, vocês vão ver. Rafa, seja bem-vindo. Bom dia, mineiro. Bom dia, mineiro. É um bom dia, mineiro. Ela passou aqui dizendo que está preparando os cafés, as coisas aqui para as crianças e não sei o quê. Ela fez assim, vou participar sim. Ela deu um joia. Yes! Você fez sim, meu amor. Não. Quantos querem a Fernanda participando aqui comigo da live? Faz assim, vem Fernanda. Ou eu chamo ela de Honey. Venha, Honey. Vai ser poderoso. Inês, esses dias eu fiz um bolo esses dias de fubá e eu quase tirei uma foto para mandar para a Inês. Olha aqui o bolo de fubá. Mas minha esposa diz, seja bem-vinda, pastora Fernanda, abraço mineiro. Aqui, ó, vem Fernanda. Ixi, já tem uns 4, Fê. Você tá perdida, vai ter que fazer. Aleluia. Vocês vão ver, irmão, o negócio é poderoso. Quando a Fê começa a ministrar e falar, a terra estremece. O negócio é poderoso. Bom dia. Mas então, eu estava falando do bolo que eu fiz, aí a minha esposa fala, você não fez nada, você só peneirou. Fernanda, agora já era. Pastora Lúcia disse, vem Fernanda, se você não vier, é desobediência e chuva de canivete virá sobre Minas, Curitiba e São Paulo.
Então você precisa vir, Rani, para que a gente seja livre da maldade. Amém. Pastora Fernanda, vem para o clube da Luluzinha. Ai, Jesus, Jesus. Liane, seja bem-vinda. Elaine, bem-vinda. Elaine, a Fê não vai fazer hoje, ela vai fazer outro dia, viu, Elaine? Para deixar bem claro. Mas amém, irmãs, irmãos queridos, que bom que você está aqui, conectado. Nossa, meu olho está meio doendo aqui, está até vermelho. Ó. Mas vamos que vamos. Vamos juntos para mais este capítulo do dia de hoje, capítulo 23, Irmão Joshua. 30 histórias reais para desafiar a sua fé. Se você tem sido desafiado, se você tem sido edificado com essas lives, não deixa de colocar os seus comentários, de nos mandar mensagens. É poderoso, é poderoso. Esse barulho aí, irmãos, é porque o negócio começa cedo aqui, se vocês estiverem ouvindo. Vocês estão todos convidados para um almoço saboroso aqui em casa. Só não vou passar o endereço, viu? Mas vamos que vamos. Irmãos, se você está sendo edificado, comenta, manda essa live para alguém, manda as nossas redes sociais, os nossos perfis para outras pessoas serem abençoadas e o BTJ também ser abençoado. Tanta gente nova entrando aqui que eu não faço ideia, mas por favor, entra em contato com a gente. Se o seu coração arde por missões, se o seu coração arde pelo ID do Senhor, foi Deus que te conectou aqui. Olha que interessante, irmãos. Ontem, um jovem do sul de Portugal me manda uma mensagem. Rapaz, viu o podcast de vocês e glória a Deus e como que faz para a gente se conectar, para apoiar. Eu falei, glória a Deus, irmãos. Olha, a gente não faz ideia de onde pode chegar todas essas coisas, não é verdade? Então você é muito bem-vindo. A Lúcia aqui, conectando, Davi, que precioso ter vocês aqui. Eu quero orar com você, pedindo a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a nossa vida. Esqueci de colocar aqui, o Lelo sempre fala, coloca o teu anel. Eu colocando a minha aliança aqui do BTJ, para estarmos conectados. Isso aqui é a igreja perseguida, para a gente se lembrar. Tem essa maneira e tem... Quem? Bebê Fufu! Ah, esse aqui, irmãos, percebam, tá sempre com a pancinha pro lado de fora. Já fez regime, já foi fazer crossfit, mas sempre, olha lá, a pancinha aparecendo. São os ursinhos que nós temos para nos lembrar de orarmos pela igreja perseguida. Glória a Deus. Mas eu quero orar com você agora, abençoando essa live. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pelo teu infinito amor, pela tua graça, pela tua presença, Senhor, em todas essas manhãs aqui reunidos com os meus irmãos e irmãs. Que a tua bênção seja sobre nós, que a tua graça seja sobre nós, que a gente possa fluir, que a presença do Senhor possa inundar as nossas vidas e através das nossas vidas pessoas sejam alcançadas pelo teu amor, pela tua graça, para o teu reino. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Ontem eu estava reunido com irmãos queridos, ovelhas queridas, preciosas demais para nós, que quando Deus conecta e ponto. E falava para eles desse privilégio de caminharmos com o BTJ, de servirmos o BTJ. Hoje eu e minha casa servimos o BTJ integralmente para a glória do Senhor. E a minha esposa, quando estávamos indo para Curitiba, ali participar de algumas atividades com a querida igreja Alcance, a minha esposa falou assim, nossa Dani, nós estamos servindo, trabalhando, conectando para pessoas que talvez nunca irão nos conhecer. E nunca vão, porque são milhares, milhões de pessoas. Mas nós estamos aqui conectando pessoas aqui no Brasil para apoiar, para se conectar com a igreja perseguida. E essa igreja perseguida jamais vai te conhecer, jamais vai me conhecer. Mas eu creio que nos céus a gente vai saber quem são. E eles vão saber quem nós somos também. Eu creio, irmãos, eu não tenho um fundamento bíblico para isso,
não tem essa experiência, mas eu acredito que de alguma maneira que irmãos vão falar assim, vocês oraram por nós, vocês investiram por nós, vocês, vivendo um outro momento de igreja, se lembraram de nós e fizeram parte. Porque, irmãos, a palavra do Senhor diz, a palavra do Senhor é poderosa demais. Ela diz que se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Eu creio, irmãos, nós somos um corpo, nós vamos nos conhecer lá. E em Hebreus 13, 3 diz, lembre-se dos que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos. Lembre-se dos que são maltratados, como se sofressem os maus tratos em seu próprio corpo. Eu creio, irmãos, que de alguma maneira sobrenatural, Deus é poderoso, nós vamos nos conectar nos céus e vamos saber que essas são as pessoas pelas quais nós oramos. Essas são as pessoas pelas quais nós investimos. E a oração é tudo. Você vai ver o capítulo de hoje. A oração é tudo. Meu Deus, eu até coloquei aqui uma frase resumindo o capítulo de hoje em uma frase e nada mais. A frase é: a vitória não é conquistada no campo de batalha, mas no monte da oração, onde mãos erguidas movem o coração de Deus. Eu vou repetir. A vitória não é conquistada no campo de batalha, mas no monte da oração, onde mãos erguidas movem o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, irmãos, que através dessas lives que nós estamos fazendo para trazer conhecimento para os irmãos, também servir os irmãos de alguma maneira, tenho recebido alguns feedbacks, alguns retornos do que tem sido a live na vida de algumas pessoas, e eu fico feliz porque já valeu a pena. Mas eu creio também que Deus está te levantando, está nos levantando, está nos despertando para uma vida maior de oração, para uma vida maior de tempo com o Senhor. Querendo ou não, você que está aqui comigo todos os dias, são quase 30, 40 minutos juntos, buscando o Senhor, ouvindo as histórias, a fidelidade do Senhor na vida de tantas pessoas. Meu Deus do céu, não tenho dúvida que o seu dia é abençoado, você desfruta de coisas sobrenaturais, porque você já está bebendo da fonte e depois você vai jorrar, você vai transbordar essa água dessa fonte que está dentro de você. Hoje mesmo, irmãos, acordei com uma crise de tosse. Quando eu fui ver às 5 da manhã, eu falei, yes, levantei, vim para a sala, falei, agora vou orar. Deitei e dormi. Misericórdia. Falei, hoje seria a chance que eu tenho falado aqui desses irmãos que às 5 horas da manhã levantam para orar. Ontem o irmão levantava às 5 horas da manhã para orar com a igreja e ia parar 4 da tarde. Meu Deus, que mover é esse? Não foi dessa vez, mas vai chegar o dia. Oh, irmãos, oh, glória a Deus. A história de hoje conta sobre a fidelidade do Senhor, sobre o irmão José. Esse irmão José, ele é um dos líderes da igreja clandestina, da igreja subterrânea ou da igreja doméstica, então eu vou chamar de igreja doméstica, na China. E ele faz parte de uma rede de igrejas que não tem nome, tanto que essa igreja é chamada de rede sem nome. Lindo demais. E esse irmão, um dia, ele fez uma viagem para os Estados Unidos, foi convidado para falar em algumas igrejas nos Estados Unidos, e ali perguntaram para ele, entenderam um pouco da história dele, que ele faz parte, ele é um desses que eles chamam de tios, os anciãos da igreja, que estão debaixo de um conselho apostólico de pessoas que lideram a igreja, ali, a igreja doméstica na China. E olha que interessante. Eu anotei aqui, eu grifei aqui porque eu quero ir bem ao pé da letra. E em uma dessas viagens aos Estados Unidos, ele fala assim: a visão do De Volta para Jerusalém não é apenas uma tarefa para os chineses. É uma comissão que foi dada à igreja de hoje. E isso inclui todas as pessoas. E é uma verdade. Às vezes, do jeito que eu comento aqui, parece que a obra é da igreja chinesa e o nosso papel é apoiar, suportar, orar. Mas, na verdade, é de todos nós.
há mais de 2000 anos atrás. O Senhor Jesus disse: ide a todo mundo e pregai o evangelho, fazei discípulos. Irmãos, passaram 2000 anos e ainda existem milhares de grupos não alcançados. Milhares de grupos não alcançados que precisam ouvir do Senhor, receber do Senhor. Precisam ter uma experiência com Cristo. E a igreja chinesa entendeu esse chamado de tal maneira que eles estão enviando 100 mil missionários para cobrir a face da terra, mais especificamente na janela 10x40. Hoje são 10 mil, mas o foco são 100 mil. E eles entenderam, e eles têm falado isso. Nós não podemos fazer sozinhos. Não é nossa somente. Nós vamos fazer. Mas nós precisamos da igreja junto, porque esse trabalho é da igreja. Mais ou menos o que eles estão dizendo é: Brasil, você não precisa vir para a igreja aqui, para a janela 10x40, mas você pode apoiar, você pode orar, você pode interceder, você pode fazer algo. Porque eles vão, porque ele mesmo coloca aqui, eles viviam numa frigideira chamada perseguição, comunismo, e eles são enviados para esses lugares onde só há perseguição. Mas deixa eu contar o contexto do capítulo de hoje, que é muito poderoso, que tem a ver com oração, que é o local onde nós conquistamos ou recebemos a vitória. Porque, na verdade, nós estamos trabalhando, servindo ao Senhor, através do sacrifício concluído de Cristo, do trabalho concluído de Cristo Jesus. Não há mais nada que precisamos fazer em relação à aceitação de Cristo, porque Cristo já fez. Nós simplesmente cremos. Ao crermos, somos justificados. Somos colocados nesse trabalho concluído do Calvário. E aí agora saímos para receber, desfrutar e implementar aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. A reconciliação, a salvação, o perdão dos pecados, a cura. Esse é o papel da igreja. E é isso que a igreja chinesa tem feito nesses países. Por motivos de segurança, eu não posso mostrar, mas eu recebo fotos diárias do campo missionário. Perdão. E é um trabalho tão lindo que o BTJ está fazendo no Afeganistão por causa do terremoto. Nós temos enviado recursos financeiros para o Afeganistão para abençoar ali, e cada $50, $30 faz uma diferença imensa na vida daquelas crianças, daquelas pessoas que não têm o que comer, nem onde morar, moram em tendas hoje. E os nossos missionários estão ali servindo ao Senhor, levando a palavra de Deus, levando alimento. Lugares que são considerados fechados, que rejeitam a igreja, hoje têm sido servidos pela igreja. São grandes oportunidades que o Senhor permite. Mas, irmãos, o interessante é que a história de hoje, por isso que é o irmão José, ele ensina que muitas pessoas querem saber qual é a estratégia, qual é a maneira, qual é a estrutura que a igreja chinesa está vivendo ou está fazendo que tem resultado nesse grande avivamento que está acontecendo. Hoje, o maior avivamento na face da terra em salvação é na China. Por que você fala isso? Porque cerca de 30 mil pessoas vêm para Cristo por dia. Ao que 70 e poucos anos atrás, considerando todos os cristãos juntos, o censo, comunismo, logo assim que tomou o poder, ele fez esse censo, o número de cristãos na China era em torno de 800 a 1 milhão de pessoas. Hoje esse número já está próximo dos 200 milhões de cristãos na China, vivendo na igreja doméstica, debaixo de perseguição, debaixo de tortura, debaixo de prisão. Você que está aqui comigo sabe do que tem acontecido ultimamente, das prisões que aconteceram, da perseguição que acontece ali na China. E o fato interessante é que todo mundo quer saber qual é a estratégia. E a resposta do nosso querido irmão Joshua, aqui para todos nós, é: a China está buscando
fervorosamente a Deus em oração. Oração. A gente não vê os chineses indo para as ruas, protestando, gritando, com faixas. Não, eles estão em oração. E eu não estou comparando, só estou dizendo que a gente não vê isso. Eles estão em oração. Eles estão buscando o Senhor em oração. Eles estão servindo ao Senhor em oração. E eles estão de casa em casa, pregando a salvação de Cristo, pregando o perdão de Cristo, pregando os dons espirituais do Espírito Santo, expulsando demônios, curando os enfermos e salvando de casa em casa. E assim a igreja chinesa tem crescido a quase 1 milhão de pessoas por mês. Meu Deus do céu, que avivamento é esse? O irmão Joshua, nesse capítulo, ele faz uma explicação através da palavra de Deus, que quando o povo estava no Egito, eles são libertos do Egito e passam pelo deserto. Eles são livres do Egito, da prisão do Egito, passam ali o mar. E o interessante é que eles estão agora caminhando na promessa, caminhando na palavra, para chegar na terra que mana leite e mel. Mas o que eles encontram é guerra. Uma guerra é travada contra eles. Quando eles estão no local de descanso, uma guerra dos amalequitas vem ao encontro deles. Só que Moisés, Arão e Hur, que eram ali na época os líderes mais experientes daquela equipe, nenhum deles eram treinados em guerra. Talvez Moisés, mas já tinha passado muito tempo dos seus treinamentos. Mas era um povo que era escravo. E agora estavam enfileirados para lutar uma guerra contra um povo que era formado de guerreiros. Meu Deus do céu, é certo de que seria um grande massacre. Uma nação contra uma outra nação, onde uma nação era composta por ex-escravos contra uma nação poderosa em guerra. E o que eles fazem? Os líderes, Moisés, Arão e Hur, vão para o monte e oram ao Senhor. Vão orar ao Senhor. Irmãos, não dá para entender. Perdão. Eles estão diante de uma guerra, uma nação que não tinha experiência nenhuma em batalhas, debaixo de uma liderança que não tinha experiência nenhuma em batalhas. E o que eles vão fazer? Eles vão orar. Eles vão clamar ao Senhor. E aqui, irmãos, vem coisas que faz a gente pensar. Eles tinham uma palavra do Senhor. Eles tinham uma visão do Senhor. Vocês vão para lá. E olha que interessante. A visão, si só, não é uma garantia da vitória. Deus ordena que nossa liderança suba aos altos montes e ore sobre o exército que está sendo enviado. Deus nunca nos mandou estabelecer um comitê que pudesse utilizar as melhores mentes para traçar as melhores estratégias sobre qual será o plano de batalha. Não, o Senhor nunca nos comissionou a encontrar a maneira mais viável intelectualmente de colher almas. Precisamos buscá-los em oração e em jejum. Por isso que as pessoas estão não desesperadas, mas sempre intrigadas, perguntam para mim, perguntam para os chineses, como que acontece esse avivamento na China? Qual é a estratégia? É modelo? É igreja em células? É igreja de programas? É isso? É o modelo tal? É o discipulado tal? Qual é o livro? A resposta é simples. Eles estão orando. Eles estão clamando. Eles estão buscando o Senhor em joelhos. Eles estão clamando ao Senhor. Não só eles, mas principalmente a liderança desse povo. Então esse é um chamado, é um chamamento para mim e para você. Você tem orado pela salvação da sua família? Você tem orado pela salvação do seu bairro? Você tem orado pela salvação da sua cidade, da sua nação? Esse é o meu e o seu papel. Ao invés de criticarmos, ao invés de entrarmos em questões, em brigas que não vão levar a nada, o meu e o seu papel é orar. Orar e Deus vai fazer. Orar e Deus vai agir, orar ao Senhor, clamar ao Senhor. Se eu perguntar aqui para você, me diga uma coisa, qual é o resultado
que você já viu de você ter orado por alguma situação? Qual foi o resultado? Eu não tenho dúvida que você vai colocar aqui de bênçãos do Senhor. Muitas das vezes não é nem aquilo que você pediu, porque aquilo que a gente pede ou pensa tem um limite. As coisas que o Senhor tem para mim e para você são maiores. Os planos do Senhor para mim e para você são planos ainda maiores do que os nossos. Por isso, a minha e a tua força, a minha e a tua inteligência é insuficiente para aquilo que Deus tem para mim e para você. Por isso nós precisamos receber dele, precisamos desfrutar dele, precisamos contemplar o Senhor para que seja viabilizado as coisas de Deus nas nossas vidas, para que a gente possa cumprir o chamado que ele tem para mim e para você. Falava com essa pessoa tão querida do nosso coração, da nossa família, que entendia que está passando por um momento atípico na sua vida, mas ela tem um chamado para o Senhor. Um chamado de abençoar crianças, de abençoar adolescentes, mas por algum motivo está interrompido hoje. Mas Deus tem chamado, Deus está falando. Nós queremos ministrar na vida de crianças, nós queremos ministrar na vida de adolescentes. Eu sou fruto das professoras, das irmãs queridas da escola dominical, de investirem na minha vida, de investir na nossa vida, com oração, com a palavra. Eu sou fruto disso. E eu e você fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para isso. Irmãos, a liderança da China está buscando fervorosamente em oração. E você e eu precisamos orar. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos clamar ao Senhor. Eu quero aqui... Irmãos, travou? Vocês estão me ouvindo? Eu ouvi alguém escrevendo aqui, travou. Só confirma aí para mim que você está me ouvindo bem, por favor, que não está travado, que eu estou aqui liberando. Só preciso que você confirme. Tá normal. Escreva assim, ó, normal. Ou melhor, escreva Maranata. Maranata. Nós não dissemos ainda, ouvindo bem, ufa, Maranata. Irmão, você esqueceu de falar hoje, eu esqueci aqui, mas vamos agora. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele está voltando. O Rei está voltando. Eu quero então, irmãos, junto dessa palavra, que o segredo do avivamento não está em fórmulas, não está em comitês de estratégia, né? Mas está em líderes, em homens e mulheres que sobem a montanha todos os dias para ouvir do Senhor, para falar com o Senhor. A vitória vem quando a oração se torna nossa principal arma e a presença de Deus, o nosso campo de batalha. Não se preocupe com o campo de batalha. Não se preocupe, algo que me chama muita atenção, meu Deus, eu preciso concluir aqui, mas estou aqui impelido a falar, é que quando Israel ia marchando pelo deserto, e principalmente diante das batalhas, você não vê os acampamentos assentados olhando de frente para os exércitos. Mas a Bíblia diz que eles estavam assentados, que eles estavam voltados para a arca. Então eles estavam de costas para os inimigos. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente faz até aquelas batalhas espirituais, estudos sobre batalhas espirituais, e dá tanto ênfase no inimigo, e o Senhor está mostrando na sua palavra que a verdadeira batalha, o campo de batalha, é você descansar contemplando o Senhor, que Ele está cuidando das coisas. É Ele quem está cuidando. E aí a gente vai ver de vitórias acontecendo, com vasos sendo quebrados, gritos, trombetas, muros caindo, com o povo dando volta 7 vezes em 7 dias, depois 7 vezes no dia, gritando. Que doideira é essa? Porque o povo estava voltado e focado ao Senhor, buscando no Senhor, e Deus faz. Irmãos, é o Senhor quem faz. Porque se a gente consegue fazer essas coisas, a glória não é dele. Mas a glória do Senhor está sobre a sua vida. E Ele vai se revelar através da sua vida. E as pessoas vão falar assim, só pode ser Deus. Esse é a minha oração na minha vida. Nossa, mas o Danilo e a família dele prosperou tanto. E eles nem têm isso, aquilo, outro. Só pode ser Deus. Glória a Deus por isso. Nossa, mas aquela família foi restaurada. Só pode ser Deus. Só pode ser Deus.
nossa igreja está vivendo um avivamento, Deus está salvando os jovens, os adultos, os idosos, as crianças. Qual é a estratégia? Eles nem têm estratégia, só pode ser Deus. Aí a glória é toda dele. Eu quero orar com você, eu quero clamar ao Senhor, quero subir a montanha. Vamos subir a montanha? E vamos levar os bebês fufus para clamarmos ao Senhor em relação à igreja perseguida. Nós estamos aqui por causa da igreja perseguida. Nós estamos fazendo essas lives para falarmos do Back to Jerusalem, ou o BTJ, de volta para Jerusalém. Dizer que existe pessoas que estão conectadas com a igreja perseguida para avançar. Os nossos joelhos são as nossas armas para mudar o mundo. O irmão Yun diz que a arma mais poderosa, a verdadeira arma contra o terrorismo, contra o comunismo, contra a corrupção desse mundo, é um avivamento vindo por parte do Senhor. Ore pelo avivamento. Clame por um avivamento. A China está vivendo em meio à perseguição. O Brasil, eu acredito que está vivendo fases de avivamento, mas ainda falta muita unidade no corpo de Cristo. Ore pela unidade. Ore pela unidade no nosso Brasil. E para que a gente possa realmente buscar o Senhor e não as estratégias. Buscar a palavra de Deus e não os livros de autoajudas e de lideranças e mas a palavra de Deus é suficiente. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus. Eu clamo ao Senhor Jesus pedindo a tua graça, o teu favor sobre a vida dos nossos irmãos que estão presos. Como a tua palavra diz em Hebreus 13:3. Senhor, que a gente venha se lembrar dos nossos irmãos presos como se nós estivéssemos presos. Que a gente venha se lembrar dos nossos irmãos que estão sendo perseguidos e torturados como se sentíssemos as dores nos nossos próprios corpos. Nós oramos agora, Senhor, clamando pela igreja perseguida. Essa igreja, Senhor, que luta, essa igreja que vive, Senhor, dia a dia a renúncia, a morte iminente, a perseguição, Senhor, a tortura. Oh, em nome de Jesus, Senhor, traz salvação a esses homens e mulheres, esses jovens, essas crianças, esses irmãos que estão presos agora ali na China. Senhor, traz o fogo do teu Espírito, traz ousadia, traz a unção do Senhor para que eles possam permanecer. Talvez estão famintos, frio, passando por necessidade, já os seus corpos desidratados, mas o Senhor é Deus poderoso para fazer algo sobrenatural ali. Pai, nós oramos, Senhor, porque nós queremos ver os milagres do Senhor ali naquele lugar, ministrando sobre a vida deles, que esses guardas sejam ministrados por esses homens e mulheres que estão presos. Usa os nossos irmãos com os dons do Espírito, com palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, com profecias, com revelação, com discernimento. Oh, em nome do Senhor Jesus, atua ali, ó Deus, atua. Os familiares que estão, Senhor, da mesma maneira presos com eles, porque o governo interditou as suas casas, eles não têm nem mais o que comer, não podem utilizar os seus próprios dinheiros. Senhor, supre. O Senhor tem levantado pessoas aqui no Brasil, o Senhor tem levantado pessoas no mundo para enviar recursos, Senhor, para essas famílias. Glória a Deus por isso, faz isso mesmo, porque o Senhor é o Deus das riquezas, o Senhor transfere, o Senhor usa e o Senhor abençoa aqueles que são generosos, Senhor, com as missões, que são generosos com os necessitados. A alma dessas pessoas, ela engordará. A alma dessas pessoas, elas enriquecerão, porque essa é a tua palavra. Aquele que dá, Senhor, é abençoado. Aquele que investe nas missões toca tesouros escondidos. Glória a Deus por isso. Eu oro, continuo orando por esses irmãos. Oramos aqui pela Nigéria, por aquele pastor que está em evidência, Senhor Jesus. Guarda a vida dele, protege a vida dele. Nós oramos por aquele povo, Senhor, que está sendo dizimado, mas nós cremos que, Senhor, o resultado dessa perseguição será linda, será poderosa, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Nós oramos pela Índia, nós oramos pelo Paquistão, nós oramos, Senhor, por Moçambique, que também está sofrendo, Senhor, com prédios de igrejas sendo queimados, famílias sendo assassinadas por causa do teu evangelho. Oh Deus, nós não vivemos nada parecido aqui no Brasil, nós vivemos uma liberdade aqui no Brasil, às vezes não sabemos o que fazer com ela, mas o Senhor está levantando um povo
aqui que está conectado comigo, mas muitos outros, Senhor, que também estão conectados com missões. O Senhor está levantando esse povo, o Senhor está despertando esse povo para clamar pela igreja perseguida, para se conectar com a igreja perseguida, para abençoar a igreja perseguida, porque o Senhor é o nosso Deus maravilhoso, poderoso, Deus forte. Aleluia! Que a tua bênção seja sobre os nossos irmãos da igreja perseguida. Salva, protege, guarda, traz conforto e paz no meio dessa perseguição. Nós oramos em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus por você estar aqui conectado, meu irmão e minha irmã. A lição de hoje falou do nosso irmão Joshua, ou irmão Josué. E a frase resumida, ou esse texto resumindo em uma frase, nada mais é: a vitória não é conquistada no campo de batalha, mas no monte da oração, onde mãos erguidas movem o coração de Deus. Tenho orado pela tua vida, tenho certeza que muitas outras pessoas têm orado por você. Eu sei que você está orando pela minha vida, está orando pela minha família, está orando pela minha casa, pela minha linda esposa Fernanda, os meus filhos pastores abençoados Gustavo e Carol. Eu sei disso, é por isso que nós estamos aqui. E eu clamo, peço para vocês, ore pela igreja perseguida. Busque mais ao Senhor e lembre da igreja perseguida. Adicione um pouquinho mais o seu tempo de oração. Hoje eu já tenho certeza que foi melhor do que ontem. E amanhã será melhor do que hoje. Porque amanhã, dia 24, iremos falar do capítulo 24. Você não pode perder por nada. Deus te abençoe. Minha última frase aqui para você é: Buyalpa Yesu Aini. Não temas. O Senhor é contigo. Jesus te ama. Xexê. Tchau. Deus te abençoe. Tenha uma excelente quinta-feira. Desfrute daquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Até logo.